Sandro, e também, eu acho que hoje, de serviço, só o irmão Lincoln também, não é? Eu gostaria de convidá-los para estar aqui comigo, à frente. Os irmãos vão perceber que hoje nós vamos fazer algo diferente. Não vai haver primeiro o sermão e depois a ceia. Vai ser uma coisa só, né, os passos da ceia do Senhor, através da leitura bíblica que nós vamos fazer aqui hoje. O irmão Lincoln está chegando ali. Convido para que ele tome assento aqui, nesse lugar, onde nós vamos trazer a palavra de Deus a vocês. E os irmãos sabem que hoje pela manhã nós trouxemos uma mensagem à igreja sobre a música na história e explicamos o que são os hinos, os salmos e os cânticos espirituais. E eu fiz uma menção do pastor Benjamin Kitt, que cerca de 150 anos depois da Reforma Protestante, que trouxe a música de volta para as igrejas protestantes, as igrejas batistas ainda não cantavam cânticos congregacionais. A igreja católica também não cantava o cântico congregacional, ficava ali só no cantochão ou no cântico coro gregoriano, né, o canto gregoriano, que eram apenas dos clérigos, dos freios, né, que ficavam cantando. A congregação não cantava. E os batistas demoraram, viu? 1673, o pastor Benjamin Kitt tem aquela ideia de ensinar as crianças a música com base no Evangelho de Marcos, capítulo 14, 26. O hino, a música que Jesus cantou. E ele levou 22 anos para que, enfim, a congregação dele, batista, aceitasse cantar músicas dentro da igreja. E qual era a explicação? Qual era a dificuldade das pessoas? É porque eles faziam a associação entre a voz, o canto musical, com a sensualidade. Eles faziam essa associação com as coisas impuras, que diz que a música, a voz, ela podia despertar os desejos sensuais. Meus irmãos, né? Talvez por conta daqueles cultos pagãos, né, de ídolos, de imagens que tinha ali no Império Romano, desde 380 anos depois de Cristo, que começaram a proibir o canto nas igrejas. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que cantava muito. Então, nesse mês, que é o mês de novembro, dedicado no calendário denominacional à música, e também ao ministro de música da igreja, vamos ter aqui algumas mensagens sobre o louvor e também sobre a história de alguns hinos do nosso cenário. Às vezes você canta um hino, uma música, e não sabe que ela tem uma história. Pois tem. E nós vamos fazer isso durante esse mês. Meus queridos, peço aos irmãos aqui, diáconos, que fiquem à vontade para sentar, enquanto nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 22 a 26, e nós vamos ler nesta versão que está aí, que é a Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho, conforme escreveu São Marcos. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo no reino de Deus. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, esse capítulo 14 de Marcos, ele é tão especial em relação aos demais evangelhos, porque ele registra as tensões daquele último encontro de Jesus, última ceia de Jesus com os seus discípulos. Mas também registra um momento especial de alegria, no final da ceia, quando Jesus cantou junto com os seus discípulos.
E aquela música, eu vou mostrar a vocês, era uma música alegre. E vou explicar por quê. Nesses versos de Marcos capítulo 14, nós vemos vamos dizer assim, a decepção de Judas ao receber um pedaço de pão ázimo molhado com vinho, conforme disse Jesus: aquele que receber esse bocado molhado vai me trair. E ele saiu, ele deixou a ceia. Nós vemos também Pedro prometendo mundos e fundos, ou seja, não, né, nada vai te acontecer, nós não vamos deixar que isso aconteça. Ou seja, Pedro, mais uma vez, tentando se interpor entre a vontade de Deus para o seu filho amado e aquilo que ele julgava ser a coisa correta. Ele não tinha dimensão do que ele estava falando. Ele estava, naquele momento, tentando se interpor ao plano de Deus para a nossa salvação, como se quisesse proteger Jesus da sua morte. Nesse texto que nós lemos, nós temos alguns valores que precisamos preservar. Os dois primeiros valores são a bênção e a gratidão. Veja no verso 22 até o verso 24, parte A. Quando o texto diz: enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, olha a palavra bênção aí, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, este é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças. Olha o valor da gratidão aí, quando ele pega o cálice e distribui aos discípulos para beberem dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue. Aqui nós temos a bênção, nós temos a gratidão e temos também a expiação. A bênção porque lembra o princípio da história dos hebreus, lá em Abraão, cerca de 1900 anos antes de Cristo, quando ele deixou o Iraque e foi ser uma espécie de cigano, não é, de uma vida seminômade, saindo ali da região do Iraque e vindo até aquela região que mais tarde, na época do Império Romano, seria chamada de Palestina. E, nesse sentido, Abraão ouviu de Deus: Abraão, eu te abençoarei muito, você será pai de multidões, mas também, Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, o hebreu, descendente de Abraão, Isaque, Jacó, deveria permanecer nesta aliança, de ser uma bênção para o mundo. Israel foi chamado para ser luz às nações, e não para ser o povo exclusivo de Deus, no sentido que só ele seria salvo. A salvação pela vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu como judeu, da tribo de Judá. Nesse sentido, portanto, é preciso ressaltar que o corpo de Jesus, esse pão que é partido, é também um símbolo de bênção na vida do cristão. Jesus nos abençoando e nos conclamando a sermos bênção na vida dos outros, das pessoas, dos nossos irmãos de congregação, mas também de todo o mundo. O cálice, ele é entregue com uma oração de ação de graças. Aqui é a gratidão, que tem a ver também com a história do povo de Israel. Não nos esqueçamos que Israel passou 400 anos no Egito. Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó se instalaram ali, naquela terra farta, naquela terra que estava muito promissora. Eles deixaram, portanto, os poços que cavavam ali na região de Israel atual, para irem para o conforto das águas do rio Nilo, onde a agricultura era uma bênção. E ali permaneceram por 400 anos. Boa parte desses 400 anos, essas gerações que sucederam a Abraão, Isaque e Jacó, experimentaram escravidão.
trabalhos forçados ali no Egito. E com a presença de Moisés, instrumento de Deus, esse povo foi liberto da escravidão egípcia e começaram então, a partir daquele momento, a ter o sentimento de gratidão a Deus. Moisés louvou ao Senhor. Existe o chamado Cântico de Moisés, existe um salmo, inclusive, atribuído a Moisés. Miriam, sua irmã, também louvou, existe o Cântico de Miriam. A gratidão manifesta a Deus pela salvação que operou pelo seu povo no Egito, assim como nós também louvamos a Deus e cantamos, glorificando o nome do Senhor, por tão grande salvação operada na cruz, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvamos a Deus através das músicas e canções, mas também das nossas expressões, nossas palavras em conversas espirituais, falando entre vós. Não se esqueçam, não é só cantando, mas falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais, disse Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 5. E, portanto, a gratidão é um valor incrível na distribuição e na administração da ceia. Por fim, a expiação. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, substituindo eternamente aqueles sacrifícios que passaram a existir ali depois de Moisés, com o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro substituto dos pecados da humanidade, dos hebreus e israelitas. Jesus, no Novo Testamento, diz: isto é o meu sangue, que é dado por vós. Nesse sentido, vamos distribuir agora os elementos da ceia do Senhor, que são o pão e o vinho, que no nosso caso aqui vai ser substituído pelo suco de uva, ou seja, o fruto da videira. E nós vamos convidar você que é cristão, você que professa a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você que está também em dias com a sua relação com a igreja que você faz parte. Você tem estado ali participando, batizado, que foi, para que possa se unir a nós nesse momento, participando da ceia do Senhor. Enquanto cantamos, vamos distribuir, conforme Jesus fez com os seus discípulos, esses elementos. O pão, que é o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo que foi machucado, não só na cruz, mas antes também, a sua paixão e a sua morte na cruz por nós. O vinho, ou o suco de uva aqui também, simbolizando o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Cantemos, irmãos, louvemos ao Senhor. Sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99
tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido tão bom, tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 90 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Ele derruba muralhas pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado. Oh, que deixa não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor. Que ainda não recebeu o cálice e o pão para André. Mais alguém pode fazer um sinal para que possa também participar conosco desta celebração. Amém. Jesus deu graças a Deus antes da celebração da ceia. Vamos dar graças a Deus nesse momento. Peço a Lisandro, nosso diácono querido, que ore ao Senhor. Oremos. Obrigado, nosso Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito, ó Pai, nas nossas vidas. Obrigado por tudo que Tu criaste, céus e terra, tudo obra das Tuas mãos. Tudo tens testemunhado e escrito na Tua santa palavra, a Bíblia, ao qual escolheste homens, ó Pai, para escrever de acordo com tudo o que o Espírito Santo assim ordenava. Te agradecemos porque um dia entregaste Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz para nos salvar, nos purificar de todo o mal. Abençoa, ó Pai, esses elementos, o pão simbolizado, o vinho aqui também simbolizado, para que seja, ó Pai, um momento que possamos lembrar, memorial, ó Pai, daquele sacrifício naquela cruz,
só por conta da tua graça, do teu amor, que estamos aqui hoje. Sobretudo, a tua graça, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comamos juntos, irmãos, do pão, símbolo do corpo do Senhor. Semelhante modo, Jesus também, depois de haver ceado, tomou o cálice de vinho e distribuiu com os seus discípulos. Façamos também da mesma forma, irmãos, bebendo do sangue do Senhor. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Já depois. Podem sentar. Depois nós recolheremos a ceia. Irmão Lisandro, aqui você fica mais bonito. Vê só, com essa camisa linda que ele está usando hoje. Depois você me diz onde você comprou, que eu quero comprar uma para mim também. Está muito bonita. Fica aqui, que eu vou ficar me sentindo muito melhor aqui com vocês do meu lado aqui. Porque se eu cair para um lado, o Lincoln me segura, se eu cair para o outro, você me segura. Mas vejam, irmãos, um outro valor importante da ceia do Senhor é a aliança. No verso 24, Jesus disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Duas observações. Ele disse que é o sangue da aliança. A aliança é uma figura, uma metáfora bíblica que toma como exemplo os acordos mais antigos que você pode imaginar entre os reis, os suzeranos e os seus vassalos, entre o rei e o povo, mas também entre amantes, entre marido e mulher. Não é à toa que nós chamamos esse anel de aliança, porque a relação é de amor. Este é o sangue do amor de Deus por nós. Assim como Israel é tipificada como a esposa de Deus no Antigo Testamento, e Deus é o seu marido, Jesus Cristo é o noivo, e a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Assim aprendemos das Sagradas Escrituras. Estamos nós aqui nessa relação de amor com Deus. Mas tem uma coisa muito estranha, diz que o sangue da aliança é derramado em favor de muitos. Ora, não foi derramado por todos? O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem dois aspectos aí. O amor de Deus é por toda a humanidade. Todos nós somos amados do Pai. Não importa a sua condição étnica, social, não importa a sua questão de identidade sexual, Deus ama a todos indistintamente. Entretanto, nem todos o amam. Eis que eu estou à porta e bato, disse lá Jesus no Apocalipse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ah, queridos, essa é a diferença. Por isso que diz, o sangue é derramado em favor de muitos. Ainda bem que são muitos, não são poucos. O céu é incontável de remidos do Senhor. Os 144 mil sobre os quais nos fala o livro de Apocalipse representam 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, ou seja, da igreja apostólica, multiplicado a 1000. 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil. E o número 1000, na cultura hebraica, quer dizer, não se pode contar. São muitos. Por isso louvamos a Deus, por isso que
A ceia é motivo de alegria. Não é tristeza que nós temos agora. Jesus morreu para trazer salvação, ressuscitou para dizer: assim também vocês vão ressuscitar um dia. O terceiro valor aqui o terceiro ponto que nós temos é a glorificação. Verso 25: em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. O Senhor aqui, queridos, chama o vinho, ou suco de uva, de fruto da videira, depois de ter falado dele como, simbolicamente, o seu sangue. O nosso Senhor aqui, queridos, se refere ao tempo da regeneração de todas as coisas, quando, enfim, o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja, estabelecendo o seu reino eterno, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Foi isso que nós estudamos no Apocalipse, terminamos quarta-feira, o último estudo. Ah, queridos, um dia seremos glorificados. Esse corpo da dor, da doença, da morte, não mais existirá, como nos promete o Senhor. Finalizando, meus queridos, existe a última expressão da ceia, no verso 26. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Foi com base nesse texto que o pastor Benjamin Kitt, no século 17, introduziu, sob muito prejuízo, muitas pessoas deixaram a sua igreja, introduziu o cântico congregacional e ensinou a música que Jesus cantou. Jesus cantou, ele não só pregou, ele não só ensinou, ele não só brincou com as criancinhas, ele não só colocou as crianças nos seus braços e abençoou essas crianças, ele não só conversou com os doutores da lei do seu tempo, ele não só apenas curou e abençoou pessoas mais simples da sua terra, mulheres prostitutas, adúlteras, homens malfeitores, 2 na cruz com ele, mas ele cantou. Já imaginaram Jesus cantando? Como será a música que Jesus cantou? Será que nós temos como saber se aqui não diz que música é essa? Temos sim, irmãos. Existe uma tradição muito antiga judaica, que é a tradição do Hallel. Hallel em hebraico quer dizer aleluia, ou louvor. Louvor a Deus. Nesse momento, mesmo com toda a decepção, com toda a tristeza em face do traidor que estava se articulando para entregá-lo aos romanos, aos judeus, aos sacerdotes judeus e depois aos romanos. Mesmo com aquele fora, né, que Pedro deu ali, querendo atrapalhar a obra redentora do Senhor, Jesus cantou de alegria. Porque o Hallel é hino de alegria. Qual era o inário daquele povo, queridos, naquela época? Era o saltério. Eram os salmos de Davi. E nesses salmos, até hoje tem sido preservada uma tradição muito antiga que foi aos poucos acrescentando mais salmos, aumentando. Começou naquele tempo com os salmos 113 até o salmo 118. E depois, na Idade Média, foram acrescentando outros salmos e esticaram. Salmos 108 até o 136. Esses salmos, eles louvavam a Deus pelo fato de Ele ter criado o mundo, criado todas as coisas, mas também louvavam a Deus por tão grande salvação, tirando o povo de Israel do Egito. E tem um desses salmos que Jesus cantou. Geralmente acontecia anualmente nas 4 grandes festas dos judeus, sendo uma delas a Páscoa. Era no final da celebração pascal, que era entoado. Um grupo de
desses salmos, sendo um deles o Salmo 115. E eu gostaria que nós cantássemos a música que Jesus cantou nesse momento, como parte final desse culto desta noite. O Salmo 115 teve a sua versão aqui para português através dos Vencedores por Cristo. A melodia certamente não é a mesma, né? Porque a melodia judaica sempre se caracterizou por tons menores, e essa é um tom maior. O Salmo, a letra projetada aí, como é que diz? Por favor, pode passar. Diz aí: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E Jesus cantou: Lola nu Adonai, que leshmichat hen kavod, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Al hasidecha al amitecha, disse Jesus lendo esse salmo. Próximo. Porque perguntam as nações: onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Lama yemeru hagoim ayirna Eloheichem, ve'Eloheinu hashamayim, kol asher hafetz. Assá. Foi assim que Jesus falou e cantou. E vamos aproveitar e cantar aqui juntos. Aqui mesmo? Eu estou pagando o preço, queridos, de só ter avisado hoje pela manhã a Marcelo e Rafael, quando chegou agora à noite aqui, ficou numa situação, uma calça justa, eu não queria fazer, né, esse distrato com ele, não. Então, nós vamos ficar de pé nesse momento. Eu acho que vocês já conhecem essa canção dos Vencedores por Cristo, e ela tem uma melodia linda, e a letra é bíblica, é do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque as nações, onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade,
Não a nós, Senhor, só a Ti seja dada toda a honra e toda a glória por tão grande salvação. Irmãos, vamos nos cumprimentar uns aos outros com esta comunhão que a ceia proporciona a nós, servos do Senhor, na sua santa igreja.